Então eu quero, já nesse mesmo rumo aí daquilo que nós estamos vivendo, falar sobre algo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos numa série de ministrações que começa hoje chamado Chegou a Hora, The Time is Now, a hora é agora, porque nós sentimos que Deus está nos impulsionando para viver algo muito poderoso. E eu quero ler um texto com você que está em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, para a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Pai, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, quantas oportunidades já passaram na nossa frente e às vezes a gente só percebeu depois que era tarde demais. Todos nós temos uma história para contar de algo que aconteceu conosco, de uma oportunidade que a gente teve que nós perdemos. Existe um estudo aí muito citado no mundo corporativo que diz que a maioria das pessoas perde grandes oportunidades não pela falta de talento, mas por falta de preparo. Não é por falta de talento, não é por falta de boas intenções. Nós perdemos grandes oportunidades por falta de preparo. A chance aparece, mas a pessoa não está pronta emocionalmente. Ela às vezes não está pronta financeiramente, ela não está pronta espiritualmente, ela não está pronta mentalmente. É como aquela vaga de emprego que surge, aquela oportunidade que chega, aquela situação que se abre sobre nós. E a gente pensa assim, se tivesse aparecido 6 meses depois, se tivesse aparecido em algum momento aquele convite que vem e a gente tivesse assim, se viesse em outro momento da nossa vida, eu teria dito sim. Ou pior ainda, a oportunidade certa no tempo errado, porque nós estávamos atrasados por dentro. Ainda estávamos em uma outra estação. Quando as coisas mudam e Deus está empurrando a gente para uma outra estação, a gente corre um grande risco de ter o nosso relógio aqui dentro atrasado. E aí, irmãos, a gente corre o risco do Senhor estar nos dizendo vai, e a gente está andando ainda no tempo do ontem. Tem até uma história que ilustra isso, né? O problema não é a porta aberta, é quando a porta se abre e você ainda está procurando a chave. Quando as coisas acontecem, mas você ainda está preso em algumas coisas que não te deixam avançar. E espiritualmente, irmãos, isso é muito real. Porque eu quero trazer uma verdade para você nessa noite. Deus é Deus que abre portas. O Senhor é Deus que nos dá oportunidades. O Senhor é Deus que faz caminhos onde não há caminhos. O Senhor é Deus que promove o seu povo. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Mas a grande realidade, a triste realidade, é que nem todo mundo atravessa essa porta que Deus abre. E nessa noite, irmãos, a gente precisa entender isso e se situar. Porque se o tempo é agora, e se Deus está nos direcionando para algo, quando nada parece favorável, olha o povo de Israel. O povo de Israel é isso, Josué entra nesse contexto.
O povo que está junto com Josué é um povo que não viu milagres nenhum. Os seus pais viram os milagres do Egito. A sua geração passada viram outras coisas acontecendo. Eles estão 40 anos rodeando no deserto. Eles chegam agora nos limites da terra prometida que o Senhor deu, mas eles não são guerreiros. Eles não têm armas de guerra. Eles não foram preparados para isso. E agora, Moisés, que era a figura principal de liderança, o porta-voz da presença de Deus, a figura máxima da nação, morreu. E agora o Senhor está dizendo para eles: desponte que vocês vão passar esse rio, vocês vão entrar. Chegou agora. E se eles não tivessem, irmãos, ouvido a voz do Senhor, entendido e obedecido em fé, eles tinham perdido uma grande oportunidade. Mais uma geração ficaria no meio do deserto. Mas eles andaram. Eles receberam uma palavra da parte do Senhor, que nessa noite eu quero aqui de forma muito sucinta, mas muito poderosa, liberar sobre a sua vida, porque eu creio que nesses dias, nessa série de ministrações, nesse mês de fevereiro, você vai receber um batismo de coragem. Coragem, meu irmão. Coragem para avançar, coragem para se posicionar, coragem para romper com coisas que você não precisa mais, coragem para acertar as arestas da sua vida e seguir em direção às promessas do Senhor. Eu quero liberar algo sobre a tua vida. Se você está pronto para receber, levanta a tua mão, porque eu quero liberar algo que nesse mês de fevereiro, coragem da parte de Deus virá sobre a sua vida. Sinto isso muito forte, irmãos. Uma coragem que não brota, coragem que não é ausência de medo, não é valentia, não é sair brigando e criando problema. Não, coragem é mesmo quando tudo à minha volta, o medo está ainda me pressionando, eu me movo debaixo de uma certeza de que aquele que é fiel vai abrir caminhos que só Ele pode abrir. É isso que acontece, irmãos. O que acontece na minha vida e na sua vida é isso. Porque nós precisamos de coragem. O povo de Israel está a ponto de viver o cumprimento das promessas. Mas quem entende que quando a gente diz sim para Deus, eu não sei se já aconteceu com você. Se já aconteceu com você, só olha para frente. Ou se aconteceu com alguém, não olha para ninguém agora. Só você e Deus. Quando a gente diz assim, agora vai. Agora eu vou me posicionar no Senhor. Deus está me chamando, eu vou fazer isso. Bah! Uma barreira já logo se coloca na nossa frente. Vem os testes, os problemas, as situações difíceis. É no dia que eu digo assim, agora eu vou fazer, né? Aquele dia assim, agora eu vou jejuar. Aí te chamam, ô irmão, vem num churrasco. Né? Já aconteceu com você? Ou vai ter festa de aniversário a semana inteira. Né? É o teste que você passa. Ou então quando você diz assim, não, agora eu vou orar a Deus. Tudo naquele dia sai do lugar. Não é? Você está dizendo, eu vou me posicionar para a promessa. Eu vou agora eu vou assumir esse compromisso. Quando você assume um compromisso, a vida financeira dá uma reviravolta. Aí você fala, meu Deus, e agora? Por quê? Porque a gente precisa de coragem para seguir e para pisar na terra que o Senhor está nos dando. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Irmãos, o povo de Israel não estava preparado. No sentido humano, eles não tinham nenhuma condição. Mas eles ali naquele deserto, eles foram sendo preparados. Era um processo. Talvez, fica ligado aí, meu irmão. Hoje, eu sinto Deus falando com alguém aqui hoje. Porque você está pensando, esse tempo está sendo perdido, esse tempo está sendo jogado, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Estou sentindo nada, pastor. Eu não sinto mais nada, eu não estou vendo nada, eu não consigo enxergar nada. Meu irmão, não deixe com que as situações atuais roubem de você a visão que Deus tem a respeito das coisas. Visão não é planejamento que a gente entende no mundo corporativo. Não, qual é a visão que a gente tem? Não, a minha visão que daqui a 5 anos eu tenho tal. Não, visão de Deus para nós é tirar a gente do lugar onde a gente está e colocar Ele no ideal que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a visão de Deus para nós. E aí, irmãos, a gente precisa entender que os momentos que a gente está vivendo agora são momentos de preparo. E agora, irmãos, depois de anos de preparo no deserto, anos de preparo enfrentando situações, Deus entrega novas instruções. Deus não entrega essas novas instruções. Deus só fala agora e diz, vocês estão preparados, vão. Ele entrega uma ordem simples ao povo. Não é nada mega, é algo simples. Ser forte e ser corajoso. Não porque Josué se sentia forte, não é isso. Mas porque a hora havia chegado.
e coragem era necessário para pisar nessa terra. Sabe, irmãos, Deus tem tempos determinados. E a promessa, ela sempre tem um caráter eterno. Deus liberou uma promessa, ela vai se cumprir. Mas o momento de obedecer tem um período. A promessa, ela tem tempo indeterminado, mas a oportunidade de obediência tem uma janela. E muita gente tem perdido o mover de Deus, não por rebeldia, não porque o seu coração é rebelde, não porque você decidiu dizer não para o Senhor, mas por adiamento. E Josué no capítulo 1, não é sobre mudança de plano. Não, Josué no capítulo 1 é sobre Deus dizer algo muito simples. Se vocês não avançarem agora, vocês vão estacionar diante dessa promessa que eu tenho para vocês. Chegou a hora. Dar passos de fé, irmão, demanda coragem. E é por isso que Deus não diz para Josué, na hora que você se sentir confiante, na hora que você estiver preparado, vai aí, meu irmão, quando você achar que deve, você avança. Não, por 3 vezes, Deus diz, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, diga para ela, ser forte e corajoso. Porque coragem fala de atitude. E o que às vezes falta para nós é tomar uma atitude. Chegou a hora da gente agir naquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer, amém? Se a gente quer avançar e não perder o timing de Deus, eu sempre falo isso, né? Eu falo isso lá em casa direto para as crianças, eu falo isso nas nossas conversas, eu quero que os meus filhos tenham isso muito gravado dentro deles. Deus tem um timing, Deus ele se move, no céu a música constante, a adoração constante, toda música precisa de um tempo. Você está vendo aqui os meninos tocando, que louvor abençoado nós tivemos aqui, mas toda música ela é regida por um tempo, ela tem uma batida, ela segue um ritmo. A vida com Deus também segue um ritmo. E você já viu que tem gente que não consegue manter o ritmo? No meio do louvor a gente vê às vezes os irmãozinhos, a gente está todo mundo batendo palma assim, o irmão está batendo palma assim, né? Ou às vezes na hora de dançar é que mostra o ritmo. Irmão, não vou pedir nem você para se manifestar, porque tem gente que não tem unção de dançar, não tem. A dança está indo de um jeito e a pessoa está indo do outro, né? Eu sou um desses, mas piso no pé e saio do ritmo de qualquer outra coisa. Mas engraçado a gente perceber que às vezes você vai num lugar e tem alguém que está dançando, às vezes fora do ritmo, e está achando que está abafando. Você já teve essa oportunidade de ver? De alguém que está curtindo, é só ela e ela, né? Está tudo para ela, está todo mundo à sua volta vendo que ela está totalmente fora do ritmo, mas ela não está nem aí. E às vezes eu fico com muito medo que se na vida com Deus, o Senhor tem um ritmo, um tempo, uma música, uma canção tocando, e eu perdi o ritmo, está todo mundo vendo que eu fiquei ridículo, e eu estou achando que eu estou abafando. Uma grande oportunidade que Deus está nos dando hoje é nos alinhar com o tempo do Senhor novamente. Há uma porta que Deus está abrindo nessa noite. Há uma atitude que Deus está demandando de nós. Há oportunidades que estão adiante da nossa vida. Há uma voz de Deus por trás de nós, dizendo, agora é a hora. Vão, sigam. Força e coragem é o que vocês precisam. Lutas ainda vão existir. Situações não vão deixar de existir. Problemas eles virão. Mas o que você precisa é uma voz que está atrás de você, dizendo, siga com força e coragem. Eu sou por você, diz o Senhor. E eu quero falar aqui sobre 4 coisas, mostrar para nós no texto, 4 vezes que nós precisamos, 4 coragens, vamos pôr assim, 4 coragens que nós precisamos desenvolver dentro de nós, se quisermos pisar nas promessas do Senhor. A primeira coisa que eu quero trazer para você é que Josué recebe um batismo de coragem para romper e resolver com o seu passado. Essa é uma unção que nós precisamos na nossa vida. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz, depois da morte de Moisés, depois diz, Moisés, meu servo, Deus dizendo para Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, se coloca de pé, levanta-se, se prepara. Deus começa, irmãos, essa nova fase, com uma frase que parece muito dura, meu servo Moisés é morto, parece que é uma coisa sem emoção. Está dizendo, vamos embora. A gente imagina como se Deus está dizendo, o que você está fazendo debaixo dessa cama aí, Josué? Levanta, meu servo já morreu, agora eu preciso de você. A gente tem essa ideia de que Deus chegasse e desse uma bronca em Josué. Não é essa a questão. Essa frase, meu servo Moisés é morto, nada mais é, irmãos, do que uma misericórdia em forma de clareza.
Porque ninguém vai conseguir se mover adiante, ou pisar nas promessas que Deus tem, ou tomar posse com autoridade daquilo que Deus tem, se ainda o seu passado não ficou resolvido. A gente precisa resolver. Deus não está sendo frio, Deus está sendo preciso, porque tem horas em que o céu nos dá um choque de realidade santa. A gente precisa ter um choque de realidade santa. Acabou, vira a página, agora não é mais ninguém, é você. Avança, não espera algo acontecer, obedeça aquilo que eu estou dizendo. É isso que Deus está falando para Josué. Meu servo Moisés está morto. E a revelação aqui, irmãos, é que você não avança de verdade enquanto não aceita o encerramento daquilo que Deus já declarou. É resolver o passado. E isso, irmãos, não é só abandonar as coisas ruins que aconteceram, é também ter coragem de não ficar preso a coisas boas. Às vezes, irmãos, a gente precisa entender isso, porque se livrar de um passado pode falar a respeito de liberar de algo ruim. Tem passado que é ferida aberta, tem passado que é culpa que você carrega, tem passado que é erros que ainda não foram confessados, mas ainda te punem, ainda pesam sobre a sua consciência, traumas que viraram identidade sobre você, perdas que viraram prisões emocionais. E Deus diz para Josué: Moisés morreu, como quem diz, isso não pode ficar governando a sua vida. O passado ruim, muitas vezes, tenta manter a nossa vida presa em duas mentiras. Primeiro, você não pode mudar. Não é essa a verdade de Deus para você. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Segunda mentira, você não merece avançar. Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos nos lugares distantes. Irmãos, a gente precisa ter coragem para romper com o nosso passado ruim, abandonar, entregar isso na cruz. Se a gente já entregou a nossa vida ao Senhor, coisas aconteceram, meu irmão, entenda, o Senhor, Ele perdoa, Ele restaura, Ele te levanta. Mas muitas vezes nós nos prendemos a um passado, irmãos, que nós idolatramos. O passado bom, das coisas que eu já vivi. E a gente começa a colocar esse passado como uma medida, e aqui está uma parte talvez um pouco mais profunda, porque o passado bom também pode nos privar. Moisés não era um problema. Moisés era um presente de Deus para aquela nação. Moisés não era uma referência ruim. Deus não chega e diz: Moisés morreu, agora eu vou fazer tudo novo, vai ficar melhor agora. Não, Moisés já era muito bom. Mas quem entende que até presentes que Deus nos dá podem virar prisões quando eles viram para nós referência absoluta. A gente olha para trás e diz: não, mas é assim. Tem gente que vive comparando. Naquela época, aquela época. Puxa vida, agora eu estou aqui nessa nação, olha o que eu estou vivendo, olha as coisas que estão acontecendo, olha quem eu sou, olha os meus títulos, olha os meus diplomas, olha as minhas situações, olha o meu estado agora, olha as coisas que estou vivendo. Como que era, quando eu era mais jovem, alguém pode pensar, talvez quando eu era mais jovem, se eu tivesse tomado algumas decisões, quando a minha família estava vivendo uma situação, quando a igreja era assim, aquela referência que a gente tinha, quando eu tinha tempo, quando eu tinha força, quando eu tinha X, Y, Z, o que eu tinha? A gente fica olhando lá para trás, e sem perceber, irmãos, o passado bom vira um altar para nós. E aí a gente começa a amar mais a lembrança das coisas que foram vividas do que a missão do novo que Deus tem para nós. Eu nem vou continuar nesse ponto aqui, eu vou avançar porque os irmãos estão me olhando com a cara muito feia agora. Posso continuar, irmãos? Amém? Filipenses 3, versículo 13 e 14, o que diz lá para nós? Filipenses 3, esquecendo-me. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Vamos lá? Vamos ler isso aí? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Diga comigo, avançando. Avançando não é ficar parado, irmãos. Avançando não é ficar parado. Não adianta só você esquecer das coisas e ficar no lugar. Mas diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás e
avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus aqui, hoje, nessa noite, eu creio que o relógio de Deus está chegando no coração de muitas pessoas, situando você no agora. Não tem mais tempo para perder. Isso aqui é uma palavra de Deus. Eu queria tanto uma palavra de Deus. Receba. Não tem tempo mais para perder. Não tem tempo. Dispõe-te agora. Se levanta agora. É Deus te colocando na realidade desse momento. Não é grosseria de Deus, é direção divina. Porque tem pessoas que ficam esperando sentir mais seguro, ter menos medo, ter as respostas, passar essa fase. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha essa questão, não, olha, quando eu só vou me mover, quando as coisas aqui, eu não saio até que aconteça, que alguém venha e me empurre, porque eu tenho que sair do lugar, eu tenho que entender que as coisas... Irmãos, para com isso. Quando você tem uma direção de Deus, ouça a direção de Deus e obedeça. Obedeça. Isso não é cartão de crédito para você sair e fazer o que você deve. Mas nós, debaixo de uma palavra de Deus, as coisas podem até acontecer, mas quem está conosco é aquele que liberou a palavra. Então, às vezes, você precisa aceitar que uma fase acabou, que a dinâmica mudou, que a rotina não volta como era antes, e Deus vai te dar graça para o que é, e não para aquilo que foi. Eu vou repetir isso aí, irmão. Deus vai te dar graça para aquilo que é, não para aquilo que foi. Então tem coisa acontecendo aí. Se Deus Ele não está dizendo isso para Josué, né? Deus não está chegando para Josué dizendo assim, engole seco aí, Josué. Engole esse choro, levanta e vamos embora. Não, Ele está dizendo. E Ele está dizendo isso para você nessa noite. Eu estou com você aqui. Nós vamos construir isso aqui junto, Josué. O tempo mudou. O relógio bateu outro tempo, mas você não está sozinho. Tem gente que não avança porque está preso. Mas coragem não é negar o que aconteceu. Coragem é aceitar que se encerrou, confiar na presença que está comigo agora e obedecer nos próximos passos que Deus tem para nós. A segunda coragem que a gente precisa não só romper com o nosso passado, mas a segunda coragem é crer naquilo que Deus já falou. Está aí um grande problema para nós, irmãos. Diante das situações difíceis, a primeira coisa que a gente faz é esquecer daquilo que Deus já tinha falado. Depois de resolver o passado de Josué, Deus leva Josué para o campo da fé. E a fé aqui não é emoção, fé aqui é confiança sustentada na palavra que já foi liberada. Tem gente aqui sentada hoje que já foi comandado, direcionado, capacitado, ungido por Deus para fazer o que o Senhor já te chamou para fazer, mas ainda está esperando ver se alguma coisa vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor está dizendo para você, olha o que Deus fala para Josué. Como eu fui com Moisés, eu vou continuar sendo, e os teus inimigos não vão prevalecer, e onde você for, você vai ser abençoado, e as coisas vão acontecer desse jeito, porque eu já falei. Deus está falando, nada mudou, nada foi cancelado. A promessa continua válida. E um dos maiores testes espirituais não é quando Deus fica em silêncio, mas é quando Ele já falou e fica esperando em nós o avanço na palavra que Ele já liberou. Tem gente que está pedindo, Deus fala comigo de novo, e o Senhor está dizendo para você, eu não vou repetir, eu já disse, está dito, agora você precisa obedecer. Deus testa, irmãos, se a gente está confiando na palavra ou na sensação do momento. Quer ver a prova disso? Porque Josué, a gente pensa assim, a gente está ouvindo aqui o Senhor dizendo para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte. Parece que é a primeira vez que Deus está falando. Mas se você voltar um pouquinho antes, ali nos capítulos anteriores, no livro de Deuteronômio, volta comigo lá em Deuteronômio 31, olha o versículo 7 e 8, diante de todo o povo, o que Moisés diz para Josué? Quando Moisés está se despedindo do povo, Moisés está comissionando a liderança. Olha o que ele diz em Deuteronômio 31, 7 e 8, diz assim, então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse, enquanto todo mundo estava vendo, Moisés levanta Josué lá e diz o quê? Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria. Ué, é a mesma palavra. Lá no capítulo 31 de Deuteronômio está a mesma palavra.
você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha, vamos lá gente, lê comigo aí. Não tenha nem, pois o próprio Senhor irá diante de vocês, Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. É Moisés falando com Josué. Ah, mas então foi um homem que liberou essa palavra. Não, vamos continuar no capítulo 31. Não só o líder de Josué, a liderança de Josué, a figura acima da sua vida, pessoas que tinham influência sobre ele, que caminhou com ele, que conhecia ele, entendeu de Deus e liberou essa palavra, mas o próprio Deus, olha Deuteronômio 31, 23, o que diz lá? Então, o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num. Quem deu as ordens, irmãos? O Senhor. Deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras. Quais são as palavras de Deus para ele? Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Você já viu que essa palavra já foi liberada antes sobre a vida dele? E a gente pensando que Josué tinha tido esse grande encontro, que foi a primeira vez que ele ouviu da parte do Senhor. Não foi. As palavras já tinham sido liberadas. O que faltava em Josué era agir. Porque uma coisa, irmãos, é a gente estar lá naquele lugarzinho que a gente estava lá no Brasil, sentado lá naquela igrejinha. Aí chega um profeta e diz: vou te levar para as nações, o Senhor vai ser contigo. Aí a gente chora: ai, obrigado, Senhor. Porque a gente imagina que o quê? Não, você vai ser maravilha. A palavra foi liberada, não é? Vou te levar para as nações, vou te honrar lá, vou te usar, vou te abençoar. A gente recebe essa palavra. Quando a gente chega aqui, irmão, ajoelhado na frente de um vaso lavando, a gente fala: cadê essa palavra, Senhor? Foi o Senhor mesmo que disse? É o Senhor que está falando comigo ou foi coisa da minha cabeça? Não é possível, Senhor. Isso é em tudo, irmãos. A gente recebe palavras e às vezes a palavra vem na hora que a gente não está diante de Canaã. A palavra que a gente recebe, foi naquele momento que a gente recebeu. Tem gente aqui guardando essas palavras dentro do coração. Mas agora é a hora de colocar essas palavras em prática. Agora é a hora de você visitar os celeiros celestiais, os depósitos de Deus, e tirar aquelas palavras que já foram liberadas e dizer: Senhor, agora eu estou diante de Canaã, eu pego essa palavra e o Senhor é por mim, e o Senhor é pela minha casa, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai prover, o Senhor é fiel. Foi o Senhor que começou na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, na minha igreja, na minha saúde. Tudo, Senhor, é teu, e o Senhor já liberou uma palavra. Eu preciso de coragem para acreditar que o Senhor que começou é fiel para cumprir. Aleluia! O cenário mudou agora, meu irmão. O deserto ficou para trás. O Jordão está na frente deles, porque agora eles têm que resolver. O primeiro passo de fé que eles vão dar, eles encontram um rio, no seu estado mais volumoso, águas caudalosas vindo, não tem para onde passar. O Senhor continua dizendo: pisa nesse rio. E eles obedecem, e o que acontece? O rio abre. E aí eles vão adiante, e aí tem Jericó. E Jericó é a cidade fortificada, e o Senhor diz: marcha em volta dela, não fala nada. No sétimo dia dá um grito, e as muralhas caem. Porque todas as vezes, meu irmão, que você recebe uma palavra da parte do Senhor, ela precisa vir banhada de coragem. Porque as coisas à nossa volta não vão contribuir para que a gente coloque essa palavra para funcionar. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor aqui? A Bíblia diz que a fé vem, Romanos 10, 17, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é vendo, irmãos, é ouvindo. Não é sentindo, é ouvindo. A gente precisa ter ouvidos para ouvir. Fé madura, irmãos, não exige palavras novas. Ela é sustentada nas palavras que já foram liberadas. Já foi liberado sobre a sua vida. Terceira coisa que a gente precisa de coragem. O Josué precisou e eu vou precisar também, você também. A gente precisa não só resolver o nosso passado, a gente precisa de coragem para continuar crendo na palavra de Deus. A gente precisa de coragem para avançar juntos. Porque a bênção, a promessa de Deus para nós
ela não é individual, ela é coletiva. E os problemas, as lutas que vão seguindo, vão fazendo pressão à nossa volta, os problemas que vão surgindo, vão fazendo com que o nosso coração queira se distanciar. E a gente vai pensando que é por nós. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Você viu aqui um grupo de louvor. Bom, se tem uma pessoa aqui que não esteja no mesmo coração, não esteja fluindo, ninguém flui. Se no seu time lá, não é assim na sua casa, você já percebeu? Se uma pessoa da sua família chega lá na sua casa, às vezes, eu não quero dizer nada, mas às vezes, você já sabe quem é, que às vezes não está muito bem naquele dia. Irmãos, uma pessoa só na sua casa, se não estiver bem, desestrutura o ambiente da casa inteira. É verdade ou não é, irmãos? Ou você consegue conviver bem? Você está vendo alguém de cara feia, alguém revoltado, alguém mal, e você vive como se nada estivesse acontecendo. Muda ou não muda, irmãos? Tem bênçãos e tem promessas que Deus tem para nós, que são coletivas. Muitas das coisas que nós vamos avançar não é a respeito de mim, é a respeito do legado das pessoas que estão indo comigo. Por isso que tem muitas vezes, irmãos, que a gente vem, e você às vezes é usado por Deus, nos piores momentos da sua vida. Você já teve esse momento? Você fala, meu Deus, alguém está pedindo oração, era eu que precisava orar, eu que precisava de alguém para orar por mim. Por quê? Porque a bênção e a promessa de Deus não é a respeito de você só. Você é o conjunto, você está dentro de algo que o Senhor quer fazer. Quantas vezes nós vemos aqui, irmãos, no texto de Josué, no capítulo 1 mesmo, mais adiante você vai ver aqui, ó, olha, quando Deus libera aquela palavra toda, você vai fazer esse povo herdar. Não é para você não, Josué. Se você não avançar, se você não atravessar, se você não pisar na terra da promessa, esse povo todo aqui também não vai. Tem algo que está ligado aqui, irmãos, nós precisamos entender isso. Olha Josué 1, 10, 11, assim Josué ordenou os oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem a quem, irmãos? Ordenem o povo, ao povo, que preparem as provisões, daqui 3 dias, atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Josué poderia ter recebido a palavra e falado assim, não, pode deixar que eu vou lá, eu vou cumprir. Não, Josué entende, olha, o que nós vamos atravessar aqui precisa ser todo mundo. Ou é todo mundo, ou não é ninguém. 1 Coríntios 12, 26 diz, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Deixa eu te dar uma verdade aqui, meu irmão, do reino de Deus, quando um fica para trás, todos perdem a força. Por isso que é importante, irmãos, a gente estar conectado. Por isso que é importantíssimo você entender o papel que você tem. As coisas que você está fazendo, você está ligado no corpo, você não nasceu para viver sozinho, não é só sobre você. Quando eu não vou, quando eu não faço, quando eu não estou com vontade, não é só você que está deixando, são muitas pessoas que não estão por conta do seu posicionamento. A gente precisa ter clareza nisso. Unidade é teste antes da conquista. Deus poderia muito bem ter dado a terra primeiro e depois ter tratado a unidade, mas não. Ele fez o contrário. Ele diz, olha, vocês têm que se organizar aí, porque quando um for, todo mundo vai também. Quando um estiver rodando lá, todo mundo vai rodar também. Quando um estiver para receber a terra, todo mundo vai receber a terra também. Meu irmão, deixa eu liberar aqui uma palavra sobre a sua vida. Você vai andar num nível de unidade lá na sua casa. Nível de acordo, de unidade, de ombro a ombro. Meu irmão, no nome de Jesus, toda seta maligna que vem para dividir, para parar, para tentar roubar aquilo que Deus está fazendo em você e através de você da tua casa, vai cair por terra no nome de Jesus. Divisão enfraquece a herança. A unidade, irmãos, não é apenas algo bonito. Não, tudo bem. Tem gente pensando em voltar. Quando está todo mundo indo para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Põe a mão na sua consciência. Entenda que o mundo não gira em torno de você. Às vezes a gente precisa, não é assim na nossa casa como pais. Eu preciso fazer coisas que às vezes eu não gostaria de fazer. Eu ensino isso, eu falo para os meus filhos, bota a louça na máquina. Ah, eu não quero. Eu falo, eu também não queria levantar para trabalhar. Eu queria ficar em casa hoje, olha o frio que está fazendo. Eu não quero sair de casa, mas eu faço por quê? Porque se eu não for, a família não avança. Tem coisas que a gente precisa tomar, irmãos, uma direção, uma decisão. Como igreja, a gente vai avançar quando todo mundo... Ai, pastor, isso é muito perigoso. Pois é, por isso que a gente precisa falar sobre isso. Por isso que a gente precisa pregar sobre isso, por isso que a gente precisa estar alerta. Porque se a gente não estiver alerta, irmão, lá no seu grupo de discipulado, lá no seu grupo de crescimento,
lá no seu ministério, lá na sua família, na sua empresa. Nós precisamos prezar, irmãos, por isso. Porque unidade é estratégia. Ela é estratégica em que sentido? Onde não há unidade, a promessa pode até existir, mas o avanço fica travado. Filipenses 2, 3 e 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Última coisa para a gente encerrar. Josué teve que ter coragem para romper com tantas coisas. Romper com o seu passado. Josué teve que ter coragem para colocar as palavras que foram liberadas sobre a sua vida em prática. Não dá só para guardar aqui no coração, agora tem que viver isso. Tem que fazer valer. Josué teve que ter coragem para se mover em unidade, porque na hora da pressão dá vontade de ir embora sozinho, ou dá vontade de largar tudo e ir para o nosso canto. Então tem que ter coragem, força, não deixa ninguém para trás. Mas a última coisa, irmãos, fala muito a respeito de não ficar pelo meio do caminho. Coragem para não ficar pelo meio do caminho. E é aqui que eu quero liberar isso sobre a sua vida. Quero liberar isso sobre a sua vida, irmãos, porque eu não quero ver você parado pelo meio do caminho. Eu não quero ver a sua casa, a sua família parado pelo meio do caminho. O que Deus começou sobre você, Ele é fiel para cumprir. Olha o que diz lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: não fui eu que te ordenei? Vamos ler esse texto juntos, irmãos? Enquanto o Ministério de Louvor está chegando aqui, todo mundo olhando para eles, mas olha para mim. Josué capítulo 1, versículo 9, olha lá para a tela e leia comigo, diz lá: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. Espera aí, para. Estará com você, por onde quer que você... então não é onde eu estiver. Ele vai estar com você por onde quer que você... Ele estava comigo lá, ele estava comigo lá, ele estava comigo lá, ele está comigo aqui. Ele vai estar no próximo passo, ele vai estar... Qual que é a diferença, irmãos? É se movimentar. Se mover debaixo da palavra que Ele está liberando sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A presença de Deus acompanha passos de fé. E quando a gente para por medo, muitas vezes disfarçar de zelo, porque tem gente que fala, não, sabe o que é, pastor? Eu vou esperar mais um pouco. Eu sou muito cauteloso, eu tenho muita responsabilidade. Não, sabe o que é? É cuidado com a minha família, é sabedoria, a gente tem que ser sábio nas coisas. Mas na verdade, irmãos, às vezes é falta de coragem de agir segundo aquilo que Deus está nos chamando para agir. Quantas vezes eu falo isso para você, meu irmão, meu coração me aperta, porque eu já vivi situações que eu deixei o medo impedir o meu avanço, que lá na frente, talvez anos depois, por graça e misericórdia de Deus, eu tive outras oportunidades, mas se eu não tivesse, eu teria perdido. Porque eu me estagnei, e nem eram coisas ruins, nem nada moral, nada disso, mas oportunidades que às vezes o Senhor está dizendo para mim, eu estou perdendo. Senhor, fala comigo, aí Deus vem e Ele fala o que Ele falou para o povo de Israel em Êxodo 14, 15. O Senhor disse para Moisés: por que vocês estão me buscando? Diga ao povo que marche. Eu já falei, estou com vocês, eu vou abrir esse negócio aí, vai embora. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga adiante. Diga ao povo que siga avante. Diga ao povo que não pare. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor para ser voz de Deus para você e dizer: segue adiante. Segue adiante naquilo que o Senhor tem dito para você. Segue adiante naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Josué ia ter lutas reais. A vida não seria fácil. Os embates seriam tremendos. Ele enfrentaria cidades fortificadas, inimigos muito superiores a ele.
erros internos que precisariam ser ajustados, decisões difíceis para serem tomadas, momentos de solidão, só tinha Ele. Mas viver por fé não é viver sem luta, é lutar com Deus ao nosso lado. Você tem um Deus que está ao seu lado. Nós hoje estamos iniciando isso, irmão, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo essas promessas de Deus, e pisar nas promessas de Deus requer de nós coragem. Coragem para assumir compromissos, coragem para se segurar neles, coragem para entender que Deus já liberou uma palavra sobre nós. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Nós vamos terminar esse culto celebrando ao Senhor. Você vai sair para essa semana, meu irmão, pisando na terra que o Senhor está te dando. O pastor nem está na minha frente não, mas você já vai sair daqui com o peito estufado, cabeça erguida, olhos no Senhor e já agindo como aquilo que o Senhor já te prometeu, Ele já entregou nas suas mãos. Eu digo para você, eu tenho desafios hoje eu tenho desafios, que amanhã eu preciso da mão de Deus. Antes de subir aqui, eu estava orando ali, eu estava dizendo, Deus estava apresentando para o Senhor, Senhor, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a fonte de todas as coisas da minha vida. O que me pode fazer o homem? O Senhor é Deus sobre a minha casa, o Senhor é Deus sobre as minhas finanças, o Senhor sabe, ainda antes de eu abrir a boca, o Senhor já conhece as minhas necessidades, o Senhor é Deus fiel, o Senhor conhece tudo ao meu respeito. Eu escolho confiar no Senhor, porque eu já vi Deus fazer, meu irmão, eu já vi Deus fazer no passado, eu vejo Ele fazendo hoje, e eu creio que Deus continuará fazendo no futuro.